No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Câmara escolhe integrantes da mesa diretora e comissões e deputada bolsonarista Bia Kicis ganha a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro define as pautas de costumes como suas prioridades no Congresso. O governo federal exclui de medida provisória a cláusula que facilitaria a compra de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer e em parceria com a BioNTech. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 4 de fevereiro do ano de 2021 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nesse pouco tempo que me sobrou para o editorial de hoje, eu gostaria de fazer 2 rápidos comentários. Primeiro, esse anúncio da indicação da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, integrante da tropa de choque do bolsonarismo, para comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, após acordo alinhavado pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas. É importante citar que a CCJ é a comissão mais importante da Câmara. Fica sob responsabilidade da parlamentar, que é investigada no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e conhecida pelo negacionismo à pandemia, a análise da legalidade e constitucionalidade dos projetos que tramitam na Casa. Ela passa também a ter o poder de admitir propostas de emendas à Constituição, as PECs, além de analisar os pedidos de impeachment contra o presidente da República. E esse é só o início do estrago provocado pela vitória de Lira na Câmara. Os cargos para a mesa diretora foram definidos ontem e a oposição conseguiu espaço apenas na 2ª secretaria, com a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco. A primeira vice-presidência ficou com Marcelo Alves, do PL do Amazonas, enquanto o segundo vice é André de Paula, do PSD de Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro já definiu como suas prioridades no Congresso a aprovação de pautas relativas aos costumes, entre elas a flexibilização da compra, porte e posse de armas, o excludente de ilicitude para militares durante operações de garantia da lei e da ordem, e a regulamentação da educação domiciliar. É o Brasil ladeira abaixo. Eu queria abordar também algo que já era esperado, que é o fim da força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba. A informação foi confirmada pelo Ministério Público Federal ontem. A Procuradoria-Geral da República já havia adiantado essa dissolução em dezembro passado, quando estendeu as atividades da Força-Tarefa até outubro, mas com uma nova estrutura. Pelo que foi informado, 5 dos 15 integrantes da Lava Jato passam a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, dando continuidade aos trabalhos da operação, enquanto os outros 10 deixam de ter dedicação exclusiva à Força-Tarefa. O presidente, que se elegeu dizendo estar disposto a ampliar o combate à corrupção, vai aos poucos desmontando os instrumentos criados para tal. E longe de mim fazer a defesa da Lava Jato, nós sabemos bem que ela, sob o comando conjunto de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro,
nos levou a esse cenário de desastre que atravessamos, com um impeachment de uma presidente sem crime de responsabilidade, a prisão igualmente ilegal do principal candidato ao cargo máximo do país e a ascensão de um político incapaz, com um projeto de entrega do Estado Nacional alimentado por ultraliberais sem qualquer tipo de escrúpulos que há décadas comandam o nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iazzi. Mauro Iazzi, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Faixa Livre. Mauro, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Mauro, essa retomada das atividades parlamentares na última segunda-feira rendeu situações que nós precisamos tratar aqui nessa entrevista. Primeiro, o resultado da eleição para a presidência da Câmara. A vitória acachapante do Arthur Lira, do Progressistas, apoiado pelos cargos e emendas do Executivo, contra o candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, do MDB, foram 302 votos do vencedor contra 145 do MDBista. Surpreendeu essa enorme diferença no resultado final? Não, no princípio não surpreende, porque o que ocorre é que, e isso já era previsível, né? O Poder Executivo tem uma enorme incidência sobre as vantagens que podem ser auferidas ao Legislativo, a parlamentares, né? Isso seja através da liberação de emendas, né? no orçamento, mas também diretamente através da distribuição de cargos, né? Tem aí a possibilidade de aumentar mais 2 ministérios, retirar alguns atuais ministros, deslocá-los para abrir espaço para negociação de indicações aí do Centrão. Associa-se a isso, né, uma composição de distribuição ali das mesas da Câmara e de postos chaves que vem junto com uma série de vantagens, né? Isso faz com que essa associação entre parlamentares e o Poder Executivo acaba dando a base para aquilo que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né?
é um jogo perigoso, é um jogo que acaba subordinando não só os parlamentares à pauta do executivo, como também acaba amarrando o executivo a essa dependência química quase de oferecer cada vez mais vantagens aos parlamentares para manter a base de sustentação. Então, aquele que tem a caneta realmente tem um poder enorme. A gente viu isso com o Fernando Henrique Cardoso, nós vimos isso com o próprio ciclo de governos petistas, né? O PT optou por trabalhar nessa mesma lógica, oferecendo cargos, abrindo mão, né, de pautas, liberando emendas ao orçamento para os parlamentares e ajudando, né, no que a gente sabe, nos financiamentos de campanha e tudo mais. Então, tudo isso acaba gerando uma sistemática política extremamente perversa, que se expressou agora nessa diferença de votos. Mas também há aí erros de compreensão do que seria a candidatura do Baleia Rossi, né? Ela foi esvaziada em grande medida pela traição ali dos democratas. Agora, o erro, né, de uma determinada perspectiva é acreditar que esses senhores tinham algum tipo de estrutura, né, de fibra para se poder fazer um acordo minimamente no sentido daquilo que seria necessário para uma oposição ao governo Bolsonaro. Qualquer atitude da oposição minimamente coerente deveria começar pela pauta do impeachment, né? E nós sabemos que o Baleia Rossi não estava minimamente comprometido com essa pauta. Uma vez que ele não assumia claramente esse confronto com o governo federal na defesa do impeachment, né, era muito mais consequente a esquerda constituir uma terceira força, né, ainda que com poucas possibilidades de vitória, para poder demarcar e colocar os temas que têm que ser colocados agora, principalmente de olho no cenário que virá. É importante citar, Iasi, o grave erro de estratégia cometido pelo Rodrigo Maia, que fez uma leitura completamente equivocada a respeito da decisão do Supremo, que acabou impedindo a reeleição de presidentes nas casas legislativas. O político demorou a lançar um candidato para a sua sucessão, esperando um veredito favorável à possibilidade de renovação do seu mandato na presidência. Esse excesso de ambição e falta de coordenação do político do DEM acabaram facilitando o trabalho para o grupo do Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos males que acomete aos políticos brasileiros, os parlamentares brasileiros, é aquela crença de que eles são mais do que na verdade são, né? Quer dizer, o Rodrigo Maia ocupou um papel que de certa forma foi importante no jogo político, porque ele era o pivô, né, de uma tensão entre executivo e legislativo e soube habilmente negociar isso nos termos de um pacto que acabou redundando na presença e na continuidade do mandato do senhor Bolsonaro, que já deveria ter sido cassado há bastante tempo. E ele acreditou que por esses serviços prestados ele era o principal personagem da República, né? Que ele poderia, ao seu bel prazer, construir uma estratégia e ser uma alternativa em torno dos interesses em jogo, né? E percebeu de maneira dramática, como quase sempre costuma acontecer, que ele era mais um peão na peça dos verdadeiros jogadores, né? Daqueles protagonistas reais da trama política, né, que utilizaram a ação do Rodrigo Maia no parlamento para atingir seus próprios interesses. Aí eu me refiro ao grande capital, aí nas suas diferentes manifestações, né, na indústria, no grande comércio, no comércio exportador, no agronegócio, nos bancos, né, que tinham aí por interesse a manutenção do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, queriam colocar alguma espécie de limite aos delírios, né, e aos arroubos do presidente miliciano. E ele prestou-se bem a esse papel. Uma vez que ele foi tão útil e serviçal a esses interesses, ele acreditava que era uma alternativa quase incontornável da República, né? Daí a sua própria continuidade, no primeiro momento, e depois na crença de que aquele que ele indicasse receberia esse conjunto de apoio. Eu acho que aí o grande erro, né, uma vez definido que ele não seria candidato, né, além daquilo que você fala com razão, que é o atraso, né, o
O grande erro é acreditar que ele poderia ser o aglutinador de uma oposição ao governo Bolsonaro, porque ele não é oposição ao governo Bolsonaro. O seu partido faz parte do governo Bolsonaro. O seu partido sustentou o governo Bolsonaro, não apenas na pauta, né, naquilo que é mais substantivo do governo, das reformas, dos ataques à classe trabalhadora, né, como também ele foi a muralha que segurou todo e qualquer pedido de impeachment, por mais justificado, por mais transparente que fossem as acusações e os descaminhos que o governo indicava. Isso gerou uma situação em que ele próprio cumpriu esse papel e, ao mesmo tempo, se esvaziou como força política, né? Ele não teria como aglutinar isso. E o fundo, como a gente falou na primeira questão, é que ele está negociando com aqueles que ele próprio é um representante dessa lógica do presidencialismo de coalizão. Não está em pauta princípios, posições, seja de governo, seja de oposição. Ali todos estão à venda pelo melhor preço, seja por um cargo no governo, seja pela liberação de emendas, seja por benefícios da próprio funcionamento da Câmara, como um carro, como um secretário a mais, ou um grupo de profissionais que ele pode contratar para o seu staff, né, como acesso a comissões estratégicas na casa. E aí todos estão submetidos a esse mercado, né, a esse mercado no qual a mercadoria é o voto dos deputados. E, portanto, eles foram, assim, eu não gosto do termo traição, né? Porque eles não tinham nenhum princípio para ser traído. O seu princípio fundamental é exatamente negociar pela melhor oferta. E o Maia não tinha o que oferecer, né? A não ser ali aquele varejo dos cargos próprios da Câmara dos Deputados. Enquanto o governo federal tem ali cargos para oferecer, tem vantagens, tem possibilidades de financiamento de campanha, né? E aí os deputados foram levados, inclusive aqueles do partido do próprio Maia, né, a oferecer essa vantagem tão significativa ao Lira. Agora, e aquela atitude autoritária do Arthur Lira logo depois de assumir o comando da casa, invalidando a votação para os demais cargos da mesa diretora, alegando uma violação do regimento cometida pelo Rodrigo Maia, que autorizou o registro do bloco do Baleia Rossi depois do prazo regulamentar? Muita gente interpretou aquela atitude como um recado de que ele não vai buscar a unidade dos parlamentares, como vivia dizendo, mas sim adotar um estilo centralizador, lembrando o Eduardo Cunha, algoz de Dilma Rousseff e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Você concorda com essa análise, Arthur? É uma comparação correta essa do Arthur Lira com o Eduardo Cunha? Bom, ele foi um fiel escudeiro do Eduardo Cunha, né? Manteve-se fiel a ele até o final. Ele é um representante dessa política conservadora, reacionária no Congresso Nacional, um deputado que está a serviço daquele que oferecer mais. E ele vai ser, na verdade, apesar da sua tentativa de minimizar esse fato na campanha interna para a presidência da Câmara, ele vai ser um preposto do governo dentro do Congresso. Ele vai ser um fiel escudeiro do governo para manter a pauta do governo, inclusive no seu aspecto mais reacionário, como indica a presidência da Comissão de Constituição e Justiça por essa deputada desqualificada que foi indicada para o cargo. E o seu estilo é esse, né? Quando as pessoas se surpreendem, puxa, mas ele agiu de forma autoritária, mas, bom, o Maia também, né? Quer dizer, é uma prerrogativa ali do presidente da Câmara utilizar o regimento para poder passar o trator. Se a gente contar quantas vezes foi passado o trator em temas tão importantes, né, para o país, em que o trator da presidência da Câmara atropelou qualquer tentativa de fazer o debate, de ampliar o debate. Vamos lembrar só aqui de cabeça muito rapidamente, né, quando a gente pedia que a reforma da Previdência fosse antecedida por um amplo debate na sociedade, e isso foi absolutamente, né, assim, atropelado por comissões internas e por pareceres que
raramente ou quase nunca ouviam aqueles que eram os verdadeiros interessados e que sofreriam as consequências da reforma da Previdência. Portanto, atropelar é um atributo dessa casa, né? O que nos preocupa é que com isso se forma, né, uma bancada de sustentação e uma fidelidade ao governo federal que faz com que mude um aspecto importante na conjuntura, né? Nós tínhamos aí uma tensão entre o Congresso e o presidente da República, mais na Câmara do que no Senado, e uma tensão também na linha do Judiciário. Agora você tem uma espécie de ampliação da força do bolsonarismo também para o Congresso, para um suposto embate com o Supremo. Isso, ao meu ver, acaba dando munição para aquilo que o próprio Maia dizia combater, dizia porque nunca foi consequente de fato com essa posição, porque ser consequente com isso seria pautar um impeachment, é a única coisa que ele podia fazer e ele não fez, né? Então isso agora alimenta o bolsonarismo das suas ambições golpistas, das suas ambições de ruptura. É um cenário muito delicado e que a gente vai ter notícias em breve. Por quanto tempo você acha que o Bolsonaro vai conseguir manter a fidelidade desse baixo clero no Congresso, Yazzi? Até o fim dos recursos para as emendas, quando não tiver mais cargos para entregar, com a ampliação da pressão popular pelo impeachment? Você enxerga um futuro duradouro nessa aliança fisiológica? Esse é o problema, né? O presidencialismo de coalizão tem esse telhado de vidro que a gente tem visto frequentemente, né? Uma vez que você faça a distribuição de cargos, né, seja no Congresso Nacional, seja no governo, a distribuição das emendas, não dá para agradar todo mundo e sempre sobra um conjunto de descontentes. Quer dizer, nós sabemos que essa sistemática acabou envolvendo, não eventualmente, mas quase de maneira estrutural, o apoio às campanhas, né? Então você tem aí, no meio do mandato, né, a eleição municipal e depois agora as eleições para deputados, senadores e governadores de estado. Então agora começa esse jogo de, né, aquele que não for contemplado por essa primeira rodada ter algum tipo de negociação para manter esses votos. Agora, vamos lembrar que isso tem, né, tem um prazo de validade, né? Isso está associado à potencialidade do governo mostrar segurança, né? Quer dizer, junto com isso, você tem um desgaste muito grande do governo com a questão da vacinação, né? E um descontentamento, né, que vai muito além do descontentamento eleitoral, que se expressa no nível de aceitação do governo, mas um descontentamento no próprio núcleo dessa grande burguesia monopolista, né, que vê as atitudes do governo como atitudes que prejudicam a pauta, né? Por enquanto ele tem conseguido, pelo pacto que foi feito, e que o Maia, o Judiciário, tiveram papel ativo, né, ele permanece sob uma certa tutela ali. Mas nós sabemos, eu sempre defendi essa ideia, que isso era temporário, né? E eu acredito que essa vitória na Câmara dos Deputados e no Senado fará com que o governo bote as suas asas de novo de fora e crie novos problemas, novas tensões. Agora, até que ponto essa fidelidade se mantém numa situação mais aguda quando o núcleo, né, da grande burguesia, e através dos instrumentos que ela tem para poder operar na política, tomar a decisão de afastar o Bolsonaro, se eles vão continuar fiéis a um governo que está naufragando. Mas essa é uma das possibilidades, um dos cenários. O outro cenário que nós não gostamos de falar porque ele é muito ruim para a gente, mas nós devemos, por dever de ofício, indicá-lo, né? Existe o cenário de que o Bolsonaro, com essa vitória, né, mantendo os termos do pacto, ou seja, né, os termos do pacto, ao meu ver, já que é um pacto que nós não temos ele público para poder analisar, a gente só pode ter inferências a respeito dele, ao meu ver, o tema central do pacto é o presidente abdicar da sua estratégia de ruptura. E isso ele tem, aparentemente, respeitado, não é? O que parece que vai haver como segundo momento agora
é uma intensificação de uma pauta política do governo Bolsonaro, né? Naquilo que o pessoal chama de pauta de costumes, né? Que ele vai tentar meter goela abaixo, um ataque ainda muito mais severo às universidades federais, uma intensificação da sua sanha privatista, né? A começar aí pelo Banco do Brasil, ataques ao SUS, ataque à educação e à saúde pública, né? Ataque ao meio ambiente. Precisa ver até que ponto essa pauta não corrói as bases de sustentação de um governo que nesse momento está frágil nesse sentido, né? Então é aí que joga. O peso da pressão popular, né? Evidente que a gente acredita que ela é o caminho, né? É impossível a gente apostar, nós sempre defendemos isso. Não adianta a gente conseguir uma maioria no Congresso para poder aprovar, porque isso passa por outra lógica que as massas populares, os trabalhadores têm muito pouca incidência. Por isso a pressão de massas é decisiva para a nossa estratégia. Hoje ela pesa pouco, né, por incrível que pareça. Nós tivemos boas carreatas no Brasil inteiro, teve uma mobilização consistente, né, que já seria bastante significativa. Mas você percebe até pela Rede Globo, né, que está na oposição ao governo Bolsonaro, que ela não incentiva esse tipo de coisa, né? Portanto, a pressão popular teria que ser num grau de vigor muito maior do que aquilo que a gente tem visto nos dias de hoje, até por conta da pandemia, né? Mas teria que ser muito mais forte, né? Nós estamos pegando aqui como parâmetro, por exemplo, né, os movimentos que ocorreram no Chile recentemente, ou nos Estados Unidos, no Black Lives Matter, né? E disso nós estamos bastante longe. Isso poderia gerar um tipo de pressão social que pudesse intervir no jogo político. Eu acredito que esse grau de representantes políticos que ocupam, né, cadeiras no parlamento brasileiro se influenciam muito pouco pela pressão popular, né? Eles estão muito mais presos a acordos, né, a lobbies que eles representam, que estão ligados, por exemplo, à bancada da Bíblia e a estrutura das igrejas evangélicas, né, de parte das igrejas evangélicas, ou a bancada do agronegócio, a bancada do boi. E esses caras estão muito pouco sensíveis à pressão popular. Isso não impede que a gente faça e deva fazê-la. Boa parte da oposição acabou encalhando na praia com o Baleia, Yazzi. Nós tivemos aquela decisão das bancadas em apoiar o candidato do Rodrigo Maia, abrindo mão de debater os temas candentes para a esquerda, como o combate às reformas, as privatizações, a volta do auxílio emergencial. A Luísa Erundina, que concorreu pelo PSOL, teve 16 votos nas eleições para a presidência da Câmara. Essa postura dos partidos do campo progressista, Yazzi, você acha que foi a mais indicada para o momento que o país atravessa? Não, certamente não foi a mais indicada, né? Até para negociar um apoio, vamos pensar nessa possibilidade. Vamos pensar que tinha realmente, eu não acredito que fosse isso, mas que tinha realmente a possibilidade da formação de um bloco de oposição, digno desse nome, né, que contrapusesse ao candidato do governo em condições de ganhar. A esquerda deveria começar essa negociação com um candidato e com uma plataforma, né, que unificasse o conjunto de partidos ali à esquerda, né, ou daquilo que a gente chama, eu pelo menos procuro chamar de centro-esquerda, para não ser tão leviano com os conceitos, né, porque PSB, por exemplo, está muito longe de ser um partido de esquerda no cenário político brasileiro, né. O próprio PT, né, estava em dúvida no apoio ao próprio Baleia Rossi. Portanto, você tinha, depois acabou tomando essa posição. Mas foi uma posição sem negociação, né? Foi uma rendição incondicional. Nós vamos apoiar o Baleia Rossi, agora sem colocar verdadeiramente nada além, né, daquilo que na verdade constituía o termo da negociação, que é cargos na mesa, que é outro tipo de barganha que foi colocado. Mas as questões essenciais, como você disse, não foram apresentadas como pré-condição para um apoio. Eu volto a dizer, por mais que seja tão candente e essencial a manutenção do abono emergencial, da reversão das reformas, né, da não aprovação da senha privatista do governo e do ministro Guedes, essas questões de fundo tão essenciais,
né, precede a elas a questão do impeachment. Não porque o impeachment esteja num grau de importância maior do que essas questões, porque elas têm impactos fundamentais, eu entendo, para a população brasileira. Mas hoje tudo isso está amarrado, porque não adianta você ter, né, uma reversão de uma medida pontual do governo se ele continua, porque esse governo é um governo em choque com a realidade brasileira, com o país, com os trabalhadores. Portanto, ele tem que ser derrubado, tem que ser inviabilizado, né? Do ponto de vista parlamentar, isso passa pela criação de um bloco de esquerda, para que essa negociação, o Baleia precisava desse bloco, portanto, ele tinha que ceder para ganhar o apoio. E ele ganhou esse apoio sem ter nada. Eu tenho certeza que os votos, o critério mais fiel ao Baleia Rossi veio exatamente do centro desse bloco, né? Mas ele não conseguiu, em troca disso, nada, né? É uma linha de continuidade com uma lógica, ao meu ver, absolutamente equivocada da centro-esquerda, né? Que para barrar a extrema-direita tem que se aliar com o centro-direita e com parte da direita mais ou menos preservada, né? Eu não acredito que isso exista. Né? Eu não acredito que isso exista. Essa direita deu a vitória ao Bolsonaro, sustentou o Bolsonaro. Quando ele estava em risco de sofrer o impeachment, garantiu que ele não sofresse. Portanto, a aliança com eles não é uma aliança de um bloco de oposição ao Bolsonaro. É uma aliança de sobrevivência na pequeníssima política parlamentar da Câmara. Né? E o PT se prestou a isso, o PSB se prestou a isso, o PDT... esses partidos que compõem aí o que se chamaria de um bloco progressista. A Erundina representou aí uma denúncia disso. Portanto, os seus 16 votos têm mais honra do que todos os outros votos, seja no Lira ou seja no Baleia Rossi, né? A esquerda não precisaria ser em torno da Erundina. A Erundina saiu quando o jogo já estava fechado, né? Mas assim, se esse bloco de oposição, né, de esquerda, de centro-esquerda, de segmentos progressistas, quisesse realmente uma candidatura mais ampla, ele poderia ter construído essa candidatura com tempo, com plataforma, com bandeiras de luta, para poder negociar, inclusive, com o PMDB, uma possibilidade de uma candidatura comum entre esses dois blocos, entendendo que eram dois blocos, para poder derrotar o Lira. Isso não foi feito, né? E, em grande parte, tem uma certa arrogância, né? Nós vamos nos aliar ao Baleia Rossi, ele vai ganhar. Então, para que eu vou ficar negociando? Vamos ao que interessa, vamos ao essencial. E, infelizmente, na lógica deformada desses senhores, o essencial não é a renovação do abono emergencial, né? Não é a garantia da vacinação, não é a reversão dos ataques brutais que foram feitos à saúde pública, à educação pública, ao meio ambiente. O essencial é ter um cargo a mais na mesa, o essencial é ter um conjunto de assessores contratados, ter verba para fazer sua campanha na sua cidade, né? Então, essa deformação impediu que o bloco de oposição tivesse minimamente coerente uma estratégia para derrotar o governo nessas eleições. Como é que você tem avaliado, Iasi, essa nova crise dentro do bolsonarismo, que tem como protagonistas os militares e o Centrão? O baixo clero quer tomar o Ministério da Saúde do general Eduardo Pazuello. Já o Hamilton Mourão parece que voltou a conspirar contra o ex-capitão, que, por sua vez, já busca um novo vice para sua chapa de reeleição, e tudo indica que ele deve vir de um desses partidos que compõem a ala mais fisiológica do Congresso. É possível imaginar um desembarque dos militares do governo, Iasi? Que tipo de efeito isso poderia provocar ao presidente? Eu não creio, porque o bolsonarismo e o atual governo têm um grau de vinculação com esse segmento militar bastante grande. O papel dos militares aí nunca foi o papel de ser o que garantiria a governabilidade, porque quando os militares garantem a governabilidade, é na perspectiva da ruptura, na perspectiva do golpe. O que os militares têm é peso militar, é peso de força, né? Para uma saída de força, eles são essenciais. O que o bolsonarismo descobriu é que nos quadros do presidencialismo de coalizão, os militares, no momento, garantem vamos dizer assim, esse escudo protetor a ameaças ao governo, e funcionou, porque se não fossem os militares, eu acredito que o Bolsonaro já teria sido derrubado, né?
Mas ele não garante os termos daquilo que se convencionou chamar de governabilidade, né? Quer dizer, a aprovação das medidas no Congresso, o respaldo político, evitar que o seu nome seja cogitado para o impeachment. E quem tem isso hoje não são metralhadoras, fuzis e tanques. Quem tem isso é o parlamento, é o presidente da Câmara. Hoje, para o bolsonarismo, na situação em que ele se encontra, o presidente da Câmara é mais importante do que alguns generais, né? Agora, eu não acredito que isso leve a um desembarque. Existe uma inteligência por trás disso, e essa inteligência é militar, né? Quem tem assessorado, e a gente até um tempo achou que era o presidente de fato, né? O gabinete militar é que construiu essa ponte com o Centrão, lembremos disso, né? E isso tem um preço. Agora, é evidente que os militares vão jogar aí para que esse preço seja pago na cota do bolsonarismo. Então, tirar, por exemplo, aquele desqualificado do Araújo do Ministério das Relações Exteriores, né? O Pazuello é um outro caso, um caso à parte. Eu acho que o Pazuello aí pode entrar como moeda de troca e ele tem aí um problema, porque ele é um general, né? Então vai tirar um general acusando de ser incompetente na gestão da coisa, é algo que pesa para o setor militar e eles vão tentar achar uma saída honrosa, se é que isso é possível, né, para um cara que não tem honra nenhuma, do Pazuello. Mas o Pazuello pode entrar nesse balaio para negociação com o Centrão exatamente porque ele teve uma gestão catastrófica e está sendo investigado, né? Então, o próprio Exército pode querer tirar esse ônus da sua conta, né? E vai compensar em outro lado, né? Os militares, muitas vezes, a gente pensa que estão no governo Bolsonaro por uma certa fidelidade política, ideologicamente, né? Por proximidade com agradecimento pela postura reacionária do Bolsonaro em defesa do golpe militar. Eu, como a gente falou em outras oportunidades, não acredito nisso, né? Eu acredito, inclusive, que o bolsonarismo é um problema para o Exército, né? Como tem alguns expoentes, né, do Exército que expressam muito bem isso. Ele é um problema. A própria defesa dele do golpe militar de 64 é desastrosa, né? Reacende uma discussão que, ao meu ver, os militares queriam ver enterrada, queriam ver congelada, né? Os militares estão no governo por interesses muito mais profanos, né? Os militares estão no governo porque têm interesses do orçamento, interesses em empresas, em negócios, né? Há muito tempo que o setor militar já é sócio do grande capital, e isso se estabeleceu como prática estruturante durante a ditadura e que nada nos faz crer que não seguiu após a ditadura, né? Existe aí uma conivência dos grandes interesses econômicos com interesses militares, que pode até, em alguns casos, se chocar com interesses da tropa propriamente dita, né? Da corporação, né? Porque raramente essas benesses dos grandes generais chegam até ao exército propriamente dito, né, em armamento, em estrutura, em orçamento, né, em treinamento, que são coisas específicas ali da vida da caserna, né? Por isso que tem, inclusive, alguns militares que se chocam com esse governo, porque sabem que a benesse que é negociada ali com os generais para cima raramente chegam na corporação. Eu duvido que eles desembarquem do governo Bolsonaro, né? Duvido que eles desembarquem. Mas, evidentemente, essa segunda fase do governo Bolsonaro é um governo Bolsonaro muito mais refém do Centrão. E apoiar-se no Centrão é um problema, né? Porque a gente não pode confiar nos traidores, né? Que já traíram antes, podem trair agora em outra direção. Então, o MDB, né, que é uma peça-chave aí nessa constituição de um apoio parlamentar, principalmente no Senado, né, pode se deslocar e isso criar grandes problemas para o governo. Portanto, eu não acredito que ele abra mão do apoio militar, até pela identidade que ele construiu nesse governo, né? Vamos esperar os próximos passos. Eu acredito que aí a negociação vai ser criar ministérios para abrir áreas e tirar. Me parece que ele vai tentar, pelo menos num primeiro momento, manter o Pazuello para uma troca posterior ser sem traumas, sem pesar a avaliação da pandemia. O problema do Pazuello também é quem colocar no lugar, né? Porque lembremos que nem o TEC,
nem anterior o Mandetta, são nenhum personagem que vem de um bloco minimamente progressista, né? Mandetta, se eu não me engano, é a indicação do Caiado. E deu problemas com o governo Bolsonaro, porque qualquer um que pense do ponto de vista de uma gestão minimamente objetiva da pandemia se choca com os interesses negacionistas do presidente. Portanto, o Pazuello está ali porque ele coincidiu, por isso que para o Bolsonaro, como ele disse recentemente, né, ele fez um ótimo trabalho. E na perspectiva do Bolsonaro, fez, né, indicou a cloroquina, defendeu a tese do tratamento precoce, né, reforçou o discurso minimizando a gravidade da pandemia. Tudo isso agrada ao Bolsonaro e ele não pode agora afastá-lo simplesmente porque isso pode, não pelo Bolsonaro em relação pessoal com o Pazuello, mas pelo que isso produz como negação. É só ver o teor do discurso do presidente do Supremo ao lado da figura nefasta do presidente miliciano. Por isso eu acho que o Pazuello é uma peça que vai ser tratado à parte, né? O que não impede que a próxima fase do governo seja uma fase com uma presença muito mais forte do Centrão. Yazzi, fato é que as polêmicas se sobrepõem. A crise provocada pela pandemia se aprofunda, mais de 1.000 pessoas morrem diariamente no país pela Covid-19 e outras tantas pelos efeitos deletérios desse projeto genocida do Jair Bolsonaro, que não renova o auxílio emergencial enquanto a inflação, especialmente dos alimentos, cresce. Dá para enxergar alguma saída na política para essa situação grave, Yazzi? Isso é um tema importante, porque a solução do problema tático nem sempre contribui, né, para a estratégia geral. Nós sabemos isso na política e na guerra. E nesse caso, vencer as eleições para o Congresso é um passo tático importantíssimo. Mas isso não resolve, uma vez alcançado esse objetivo, os grandes problemas que antes estavam colocados. Então, o Brasil tem uma péssima gestão da pandemia. Conseguir a maioria no Congresso não altera isso. Pelo contrário, pode dar sustentação para seguir essa linha catastrófica que hoje está colocada, né? Os problemas de desenvolvimento geral, né, que poderiam apontar no sentido de minimizar, acredito muito pouco que fosse possível reverter a crise na dimensão em que ela está colocada, no que diz respeito à retomada do emprego, à retomada das atividades econômicas, em parte pela pandemia, mas em grande medida pela orientação econômica do governo, isso tem pouca chance de se reverter no curto prazo. Isso gera, sim, uma massa de problemas em várias frentes, né, que podem chegar, como já chegou em alguns casos, o Rio de Janeiro é um exemplo, com a inviabilização dos governos municipais e estaduais. O problema da dívida, o problema do emprego, o problema da queda de arrecadação, né? A retomada lenta ainda da economia, ainda que os lucros estejam em patamares, né, satisfatórios, né, como gostam de dizer os analistas, para as grandes empresas, tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive com a pandemia, mas isso não reflete no conjunto do país nas condições de retomar uma certa estabilidade. Estabilidade é a chave daquilo que se buscava desde a destituição ilegal da presidente Dilma em 2016. Isso não foi conseguido com Temer e não está sendo conseguido com o Bolsonaro. Ele tem mais meio mandato e, na lógica deles, isso funciona da seguinte maneira: acertar a economia, voltar a um crescimento econômico, a taxas de lucro com peso social muito forte, mas isso seria o suficiente para chegar até o final do mandato e manter-se em condições de disputar uma sucessão. A vitória tática não gera as condições para isso, pelo contrário, nós estamos ainda muito longe disso. O que o próximo passo me parece que ocorrerá é uma radicalização do princípio ultraliberal do Guedes, quer dizer, uma intensificação da privatização, a reforma administrativa, né, que vai ter um peso assim, avassalador sobre o funcionalismo público, né, e, por via de consequência, sobre a população e os serviços prestados pelo Estado, né, um agravamento da situação de miséria, de fome, né, com a não renovação ou a renovação abaixo do nível atual do abono emergencial,
um colapso do sistema de saúde, e um ataque muito duro ao sistema educacional que a gente vai ver nos próximos momentos. Tudo isso agrava a crise social, tudo isso agrava as condições e nós temos a ausência de um plano para enfrentar isso, né? Quer dizer, o Brasil tende a ter um colapso do ponto de vista econômico e social, ainda que seja muito lucrativo para alguns setores, mas esse colapso pode ter um grau de destrutividade muito difícil de ser revertido no curto prazo, né? E eu acho que é para isso que eles estão se preparando. Isso se casa no cenário político com a alternativa de ruptura que, ao meu ver, está momentaneamente suspensa pelo bolsonarismo, mas guardada na gaveta e sempre à mão para se for necessário. Eu acho que o Trump é um bom exemplo para termos em mente. Contemporizou-se com o Trump durante todo o mandato, para ele poder, no final dele, tentar essa aventura que marcou o final da administração Trump, né? Aqui a situação pode ser mais séria, né? Eu temo muito mais um bolsonarismo derrotado, isolado e sem alternativas do que o bolsonarismo como ele está hoje. Porque o bolsonarismo como ele está hoje, ele está tendendo a respeitar o pacto para poder chegar até o final do mandato. Se ele se vê perdido, ele pode tentar aventuras. E isso pode acontecer num momento onde essa crise social, econômica, né, esteja em tal ponto de maturidade, né, tão grave, né, que a ação golpista do Bolsonaro pode encontrar base social para poder se efetivar. Esse é o nosso risco. Essa semana marcou também o retorno dos trabalhos no Poder Judiciário, Iasi, depois do fim do recesso de fim de ano. E parece que os magistrados é que podem nos livrar do Jair Bolsonaro. Há inquéritos contra o presidente tramitando no Supremo. Temos também essa investigação do Pazuello por sua atuação na pandemia, que deve esbarrar no ex-capitão, mas principalmente os processos que estão no Tribunal Superior Eleitoral a respeito daquele financiamento ilegal para disparo de mensagens em massa por aplicativos de troca de mensagens para favorecer a chapa Bolsonaro-Mourão, que seria evidentemente a melhor alternativa à saída dos dois. Algum desses inquéritos pode vir a derrubar o chefe do executivo, na sua opinião, Iasi? Eu realmente não acredito nessa possibilidade. Eu acho que o judiciário aí ocupa um papel que é, do ponto de vista da engenharia, da estrutura política do Estado burguês, né? Ele pressupõe, naquele famoso sistema norte-americano de pesos e contrapesos, né, uma solução em última instância, uma solução em que haja um impasse, né, entre o presidente e o Congresso. Ele entra como o zelador da constitucionalidade. Primeiro que ele já perdeu esse papel, né, na medida em que ele referendou o pacto, né, com todos os processos que você citou em andamento, ele acabou abdicando dessa isenção que ele teria que ter para poder intervir no momento decisivo, né? Ele acabou entrando no jogo, primeiro para pressionar o governo e depois, para diante dessa pressão, negociar. Eu acredito que a postura do judiciário tem sido essa: criar instrumentos para poder negociar o pacto e não para retirar o presidente. Existe ali uma conivência com o grau de barbaridade ocorrendo num país muito grande. Você tem uma caixa de ressonância que parece, né, ao judiciário como um último reduto de racionalidade diante dessa crise, mas na verdade você tem aí uma conivência dos três poderes extremamente perniciosa, né? Os processos já em andamento, né, e a pergunta é em que grau de andamento, porque aqueles que você cita dos chamados atos antidemocráticos, né, já tinham material suficiente para indicar a responsabilidade do presidente. E só para dizer o mínimo, né? As questões da pandemia, que podem derivar da investigação do Pazuello, lembremos que ele está sendo investigado pela Polícia Federal e o presidente já garantiu, né, formas de interferência nesse órgão do Estado. Também duvido que deem alguma coisa, ou no máximo deem na cabeça do Pazuello para negociar a sua retirada e a sua substituição, né? Bolsonaro joga com o tempo, né? Ele vai acreditar que a vacina funcione e que tudo vai dar certo para o ano que vem. Esse problema desaparece
o Pazuello vai ser condecorado por seus bons serviços e vai ser substituído por alguém inexpressivo, para privatizar o SUS, provavelmente. Então, eu acredito que o judiciário aí joga essa peça mais de efeito do que de fato na conjuntura política. E se ele chega a uma investigação de fundo que aponte a responsabilidade do presidente, aí entra um segundo momento, que é oferecer a denúncia e isso ser apurado, e quem pode fazer isso é o Congresso. E exatamente essa foi a cartada tática bem feita do bolsonarismo em ganhar a presidência da Câmara. Aí tudo depende da boa vontade do Lira. Sem pressão popular, todos esses pedidos vão para a gaveta, né? O Supremo pode tomar atitudes, mas quais seriam essas atitudes? A quem ele vai recorrer, né? Como eu escrevi recentemente num texto, né? Quando o impasse é entre o Executivo e o Legislativo, o Judiciário entra como mediador. Mas se o impasse for entre o Executivo e o Judiciário, quem é o mediador disso? Né? O mediador disso, assim, de fato, não constitucionalmente determinado, mas de fato, são as Forças Armadas. Quando o impasse geral ameaça a República, as Forças Armadas intervêm para garantir a ordem, né? Isso é a entrada do golpe e da ruptura institucional que o Bolsonaro tanto deseja? Pode ser, né? Então, eu duvido que o Supremo tenha fibra, né? Que tenha coragem o suficiente para comprar essa briga se for o último recurso. Ele só faria isso se conseguir antes uma dissidência no Congresso segura e uma anuência das Forças Armadas. Eu tenho comentado aqui com os nossos entrevistados, Iasi, sobre a importância desse ano de 2021, que antecede eleições presidenciais, talvez as mais significativas da nossa história. A esquerda tem tentado atuar, ainda que timidamente, visando o pleito do ano que vem e para derrubar o Bolsonaro. Nesta quinta acontece uma mobilização virtual liderada pelo PDT, de Ciro Gomes, no chamado Janelas pela Democracia, que congrega também o PSB, o Cidadania, a Rede e o Partido Verde. Integrantes do PT e do PCdoB também confirmaram presença nos debates. Esse tipo de evento, há pouco mais de um ano para as eleições presidenciais, Iasi, é suficiente para construir uma alternativa ao ultraliberalismo que está colocado no nosso país? Dizendo rapidamente, não. Essas alternativas, como outras, são alternativas indisfarçavelmente eleitorais. Ali se joga quem será o bloco capaz de constituir uma alternativa viável eleitoral para substituir o bolsonarismo, né? Há muito tempo que esse segmento, né, do centro tenta operar tendo em vista o calendário eleitoral. A alternativa que me parece mais eficaz, né, é que a eleição só teria o papel que nós gostaríamos que representasse em 2022 se ela fosse antecedida por uma grande mobilização e confrontação social, ao estilo do que aconteceu no Chile. Quer dizer, o Chile só foi possível que o resultado eleitoral de referendar um processo constituinte tivesse o resultado que teve, favorável, pelo peso e pela radicalidade dos movimentos que antecederam. Na Bolívia, o resultado eleitoral só foi possível para reverter o golpe pela intensa mobilização e resistência dos segmentos sociais na Bolívia. Aqui no Brasil parece operar com uma outra lógica, né? Nós vamos fazer muito mais manifestações performáticas para dizer que há um descontentamento e com isso ir criando alternativas para poder chegar a 2022. Para esses senhores, ao meu ver, a vontade seria pular 2021. Né? Vamos pular 2021, vamos ficar em quarentena, cuidar da saúde, vacinar a população. E em 2022 a gente volta a discutir política e alternativa ao governo Bolsonaro. É um erro. É um erro que pode gerar o seguinte cenário, né? Pode chegar em 2022 com o bolsonarismo em condições de perpetuar-se no governo. Hoje, mesmo em queda de popularidade, o bolsonarismo já estaria no segundo turno e escolhendo com quem gostaria de disputar as eleições. Portanto, a única maneira de reverter esse quadro é a mobilização social. E isso, para mim, tem um centro. O centro disso não pode ser as organizações políticas produzindo manifestações performáticas, por mais importantes que elas sejam. Mas o centro disso deveria ser a resistência da classe trabalhadora, né, que está silenciada, quebrada na sua autonomia,
né? Por isso que a greve dos bancários, do Banco do Brasil, contra a privatização, os petroleiros, né? Os metalúrgicos teriam que criar formas, já que a CUT deixou de ser uma central única dos trabalhadores para ser um tipo de entidade que atua em qualquer área, menos na área sindical, pudesse organizar essa resistência contra os brutais ataques que estão acontecendo para poder produzir, né, resistências pontuais num primeiro momento e caminhar para uma greve geral. Quer dizer, essa resistência dos trabalhadores, como por exemplo nas universidades, as universidades parece que estão paralisadas diante do ataque que estão sofrendo, né? Daqui a pouco não vai haver como encontrar forças para poder resistir num cenário onde o desmonte está sendo tão grave. Portanto, se essas resistências formassem o eixo, a espinha dorsal de mobilizações que culminasse na certeza de que esse país precisa afastar o irresponsável miliciano que nos conduz ao abismo, isso poderia gerar uma mobilização capaz de intervir no jogo político e poder interferir, inclusive, na questão eleitoral de 2022. O inverso não é válido, né? Não basta gerar um informe descontentamento, né? Um descontentamento assim intangível que está se colocando para poder capitalizar isso, porque aí sim esse cenário pode servir muito bem às candidaturas de centro-direita. Nesse bloco que o Ciro tenta mobilizar e se apresentar como protagonista, tem outros candidatos tentando se apresentar também. Portanto, ali só cinde essa unidade necessária para uma confrontação contra o bolsonarismo. Mauro Iasi, muito obrigado novamente por você dialogar aqui conosco no nosso programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a toda a equipe do Faixa Livre, aos nossos ouvintes, e nos colocamos sempre à disposição quando for necessário. Um grande abraço para todo mundo, bom trabalho para vocês. Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iasi. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal do trabalho, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, e presidente do Instituto Infoca, Marinalva Cardoso Dantas. Marinalva, bom dia! Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui falando com vocês. Marinalva, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Marinalva, no último dia 28 foram completados 17 anos de um dos maiores e talvez o maior ato de violência contra auditores fiscais do trabalho no nosso país. A chacina de Unaí, cidade que fica na região noroeste de Minas Gerais, vitimou 3 auditores que investigavam denúncias de trabalho escravo na região. Foram eles Eratóstenes de Almeida Gonçalves, Nelson José da Silva e João Batista Soares Lage, além do motorista Ailton Pereira. De lá para cá, pouca coisa ou nada aconteceu para punir os acusados pelo crime. Já houve inclusive condenações, como, por exemplo, do fazendeiro Norberto Mânica, mandante confesso do crime, e de outras 5 pessoas, mas todos seguem soltos. Explica aqui pra gente, por favor, Marinalva, como anda esse caso estarrecedor atualmente. Bom, o caso está como você bem descreveu. Estão livres, né? Não estão encarcerados. Inclusive, um irmão já inocentou o outro, assumiu tudo só, mas ainda assim não está preso. Então, estamos há 17 anos esperando justiça e as esposas, as viúvas desses colegas todos também estão na maior inquietude, porque até hoje a vida dos maridos delas pouco vale, né, para a justiça, porque já deveriam ter recebido uma punição exemplar. Qual é o sentimento de toda a categoria dos auditores fiscais do trabalho, Marinalva? Depois de tanto tempo de impunidade, sem que os autores dos crimes paguem por eles?
O nosso sentimento é de indignação completa e também aquela pergunta que surge na cabeça de todos nós: e se fosse eu? Poderia ter sido eu? Como estaria a minha família? Isso não é certo, isso não é justo que pessoas que estão lutando pela dignidade dos seres humanos tenham um tratamento tão, tão forte assim, o pior de todos, que é a morte, e além do mais, essa morte ser brindada com a impunidade. Então, na cabeça de todo mundo passa-se isso. Podia ter sido eu e um dia pode acontecer comigo, porque as pessoas acham que não vai acontecer nada se alguém matar um outro auditor. E como estão as famílias desses auditores cruelmente executados, Marinalva? Vocês têm contato com eles depois desse tempo? O Estado pagou algum tipo de indenização? Como eles estão sendo amparados depois dessa tragédia? Olha, nós nunca nos afastamos das esposas dos nossos colegas que foram vítimas dessa chacina, né? Acho que a maioria dos auditores as conhecem. Elas, todos os anos em que estamos fazendo protestos contra essa impunidade, e nós o nosso Sindicato Nacional leva essas viúvas que tanto sofrem, já tem um morreu inclusive na véspera do aniversário da filha, dos 5 anos da filha, com mais esses 17, né, ela já é uma adulta. Mas, embora elas não se envolvam nesses movimentos que nós fazemos, mas elas sofrem muito, os filhos sofrem muito, porque todos os anos se bate nessa tecla, todos os anos alguém relembra para eles que os pais foram brutalmente assassinados. Então, são mulheres muito, vamos dizer, equilibradas, graças a Deus, e são pessoas de uma bondade assim infinita. Tem até uma delas que viaja sempre para, tipo assim, África ou outros países até mais distantes de língua portuguesa para aperfeiçoar o português das crianças desses locais, tá? Porque apesar de ser de língua portuguesa, eles não têm uma oportunidade de ter um bom ensino. Então, tem viúvas que fazem isso, né? Cada uma tem uma forma de reagir a todo esse luto sem fim, mas todos nós temos uma afeição, já como se fossem da nossa família. Não sei como o Estado está amparando elas, realmente eu não posso dizer isso, teria que ser alguém da assessoria jurídica do SINAIP. Vocês ainda acreditam que se faça justiça nesse episódio, Marinalva, com o cumprimento da pena dos condenados por essas execuções? Olha, Anderson, nós acreditamos. Por que acreditamos? Porque nunca abandonamos esta luta pela justiça. Então, em frente aos tribunais, nós estamos sempre manifestando com outras autoridades que sentiram essa morte junto com todos nós. Nós vamos sempre protestar porque acreditamos que somos pessoas do bem, né? E também ninguém merece perder um pai de família, o pai de toda a família, uma pessoa muito bem treinada para garantir direitos humanos. Então, o Estado brasileiro treinou muito bem esses auditores para que eles fossem tirados assim da vida e de um campo de trabalho assim tão difícil como é esse de garantir a dignidade do ser humano. Então, nós acreditamos
que a justiça vai ser feita, sim. É uma questão da gente não desistir, continuar insistindo, e um dia essa justiça vai lavar a nossa alma. Se Deus quiser, nós acreditamos que alguém de muita consciência vai resolver essa questão. Mudando de assunto, Marinalva, nesse ano de 2021, vocês, auditores, celebram 130 anos de inspeção do trabalho escravo no Brasil. E entre os dias 25 e 29 de janeiro, vocês realizaram a Semana Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Nesse período, os auditores, em parceria com instituições federais, resgataram 145 trabalhadores em situações de trabalho análogo à escravidão, naquela que foi denominada como Operação Resgate, deflagrada em 23 estados, com diligências em áreas urbanas e rurais, incluindo o serviço doméstico. Nessa espécie de força-tarefa que vocês realizaram, Marinalva, qual foi a situação mais comum de trabalho análogo à escravidão encontrada pelos auditores? E qual é o tipo que vocês mais encontram aqui no nosso país? Olha, Anderson, quem poderia falar melhor sobre isso é o Maurício Krepski, que é o coordenador do DETRAI, né? O que coordenou todo esse operativo com tanto sucesso, assim, de ter conseguido, o sucesso que eu digo é de ter encontrado, porque às vezes você programa e não consegue. Mas o Maurício é um coordenador muito preparado, muito competente, e também combate, junto com o trabalho escravo, questões de trabalho infantil, das piores formas, né? Porque sempre estamos nos deparando com eles. Mas esses 145 que você mencionou foram em 23 estados, certo? E as equipes foram muito bem preparadas, contando com, na sua composição, com pessoas, auditores do próprio estado, e todos os estados foram consultados se tinha algum problema, alguma denúncia, alguma coisa para se fazer. Essa foi a forma mais inteligente que eu achei de se protestar contra a morte dos nossos colegas, mostrando o que eles estavam fazendo antes de morrer, antes de serem assassinados, de que eles estavam cuidando, entendeu? Então, só se fala, foram assassinados, mas por quê? O que foi que irritou tanto essas pessoas que ordenaram a morte deles? Foi exatamente condições precárias, precaríssimas de trabalho, desumanas, sem dignidade. Então, esse operativo serviu para reacender essa vontade de acabar com a escravidão no país. Surpreendeu vocês encontrar esse número de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão em uma semana de operação, Marinalva? Há uma estimativa do SINAIT a respeito de quantos brasileiros ainda estão sujeitos a essa condição? Olha, inclusive eu vou aproveitar para esclarecer algo da outra pergunta, dos 130 anos da inspeção do trabalho, porque não estamos há 130 anos combatendo o trabalho escravo, porque o país não reconhecia a existência dele, dizia que a Lei Áurea tinha acabado. E também o trabalho infantil nós estamos combatendo há apenas 28 anos, tá? Por quê? E o trabalho escravo 25 anos, porque primeiro começamos a combater o trabalho infantil. Tínhamos passado todos esses anos, apesar da inspeção ter sido criada para combater o trabalho infantil, né? Assim que acabou a escravidão, 2 anos depois, 3, teve a criação da inspeção do trabalho, porque não dá para conviver escravidão com a auditoria do trabalho. Não se batem, né? Então, por isso levamos tanto tempo. O país precisou reconhecer e criar grupos e estratégias para combater a escravidão contemporânea, essa que existe nesse modelo atual.
Só que antes disso, o Brasil assinou um convênio internacional porque era um dos 5 piores do mundo. Ele tinha 8 milhões de crianças sendo exploradas no trabalho infantil. Pois bem, só aí que também fomos treinados, porque no Brasil nós tínhamos, os inspetores do trabalho tinham tarefas estanques. Por exemplo, nós tínhamos o médico do trabalho para fiscalizar as questões de medicina do trabalho, os engenheiros que cuidavam das questões de segurança, nós tínhamos as assistentes sociais que cuidavam especificamente do trabalho do menor, como era chamado, e da mulher. Só que a gente não tinha assistente social em todos os estados, apenas uns 5, mais ou menos. E todo mundo fechou os olhos para isso, ninguém percebia essa exploração que é tão hedionda, né? Mas, quando o Brasil assinou o convênio, nós tínhamos 8 milhões de crianças sendo exploradas no trabalho. Daí, nós entramos com força nessa luta e conseguimos retirar mais de 6 milhões de crianças do trabalho, até hoje, né, em 28 anos. E o grupo do trabalho escravo, que era específico e mais treinado nesse foco, em 25 anos, que nós completamos o ano passado, nós retiramos 55 mil pessoas escravizadas. Então, veja, 55 mil pessoas retiradas da escravidão, que é o fim da linha de quem começou a trabalhar na infância, de onde tiramos 6 milhões. Mas ainda temos 1.800.000 de crianças trabalhando, segundo o IBGE, mas segundo a nossa visão e a nossa experiência, temos mais de 2 milhões de crianças trabalhando ainda. Então, se você for fazer o filtro ou a peneira, muitos desses vão terminar escravos, porque não estudam, não convivem com a família, não tem lazer, não tem criatividade, enfim. Esse é o crime pior que existe. Só algumas categorias de trabalho infantil são consideradas crime, como a mendicância, por exemplo. Tem grupos que exploram crianças para mendigar desde menos de um mês de idade. E esses meninos até os 5 anos, o IBGE não pega esses números, por isso que eu falei nesse número maior. Olha, não surpreendeu aos auditores encontrar esse número de pessoas escravizadas. Por quê? Porque o trabalho escravo, por ser crime, ele é muito mais escondido, muito mais oculto. Assim como um camaleão, eles vão se transformando à medida que descobrimos um foco. Agora, por exemplo, redescobriram que está cheio de pessoas em condições análogas ao trabalho escravo nas minas de Caulim, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, sempre esse trabalho vai mudando a sua faceta, conforme nós atacamos em tese, né? Fiscalizamos. Essas outras atividades, onde normalmente se usa a mão de obra escrava, por ser mais difícil de serem encontrados, como você entrar numa floresta, onde está havendo desmatamento, para se fazer pasto, para se plantar soja, algodão. Então, nós temos escravidão agora nas cidades, tá? Em área urbana, às vezes vizinha à sua casa, no mercadinho da esquina, numa construtora que trouxe o pessoal do interior e deixa eles trancados, dormindo, sem poder nem ir no banheiro. Então, isso vem acontecendo muito por conta da impunidade, né? Então, não ficamos surpresos com o número, mas pelas estatísticas da OIT, no mundo, aqui no Brasil, deve ter uns 150 mil ainda que estão esperando ser encontrados, resgatados. Então, nós tiramos, vamos dizer, 1/3 do que deve existir. Mas com a pandemia, nós sabemos que isso aumentou. Então, está muito perto
de você porque você não sai para lugar nenhum. Então, eles estão se sentindo mais seguros para praticar essa escravidão. Aliás, esse 2021 se reveste de enorme importância para vocês auditores, não é, Marinalva? Já que também é o Ano Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O SINAIT, inclusive, lançou uma campanha institucional denominada Trabalho Infantil, uma realidade que poucos conseguem ver. Como anda o cenário do trabalho infantil no Brasil, Marinalva? Você consegue traçar um panorama aqui pra gente? O ano de 2021, Anderson, é de uma importância incrível. Por quê? Porque realmente estamos mudando a forma de encarar o trabalho infantil, o mundo inteiro, os líderes mundiais, os países que, vamos dizer, são poderosos, têm muito dinheiro para investir nesse combate e estão dizendo como o presidente da União Europeia disse que este ano como é que a gente chama? É zero a tolerância para o trabalho infantil. Tolerância zero para o trabalho infantil. Não vamos tolerar de forma alguma crianças exploradas no trabalho. Então, tolerância zero significa, olha, vocês não vão conseguir vender um produto que ele tenha a marca, a mancha da exploração de crianças. Então, as pessoas que estiverem praticando isso já vão pensar que não vão vender para o exterior, principalmente as grandes empresas que no começo da sua cadeia produtiva, ela tem a mãozinha de obra infantil. Então, a importância é grande porque todos estão dizendo que é tolerância zero, até o representante do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos já disse também que não vão tolerar. Então, são países muito influentes e que vão realmente, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho, Unicef, todos esses organismos que fazem parte da ONU, eles vão estar muito ligados nas crianças. Nós vamos ter que cuidar muito para que elas estejam sendo educadas, que tenham lazer, que tenham uma família que lhe proteja e não que lhe explore, e que as autoridades fiquem atentas, porque não vai ser permitida a omissão de ações para que essas crianças saiam do trabalho. Então, isso me deixa bastante feliz, porque o conceito que eles colocaram do que é trabalho infantil é o mais amplo possível, é fácil de entender, porque ele diz que é aquele que lhe tira a educação, né? E lhe tira a infância e também lhe degrada, mexe com a sua dignidade, entendeu? Então, tudo isso é trabalho infantil, não precisa nem ganhar nada. Esse quadro piorou durante a pandemia, Marinalva. Eu imagino que até mesmo para vocês auditores esteja sendo mais difícil trabalhar em meio à crise da Covid-19. Olha, o quadro piorou porque nós estamos percebendo a olhos vistos o número de crianças que estão nas ruas mendigando, vendendo balas, chicletes, fazendo todo tipo de coisa, limpando o vidro com rodinho, fazendo malabares, uma criança em cima das costas da outra, se equilibrando. Os carros não veem quando abre o sinal, são atropeladas, muita criança está morrendo no trabalho. Nós temos, fora as mutilações, né, e fora os problemas que elas estão sofrendo dentro das suas casas com as escolas fechadas, muita criança sendo explorada sexualmente. Nós estamos vivendo um verdadeiro horror em relação às crianças, sem que a gente possa ir socorrê-las, entendeu? Porque
a maioria das pessoas que combatem o trabalho infantil, temos muitos colegas que já passaram dos 60 anos de idade, eu sou uma delas. Então, eu só posso fazer trabalho em home office, entendeu? Então, como eu vou chegar na criança? Porque a criança você não pode trabalhar pela internet, você tem que ir aonde ela está, ouvi-la, pegar a sua imagem, seus dados, da sua família, da sua escola, para que você consiga realmente fazer o seu resgate, tá? Então, piorou muito a luta contra o trabalho infantil, muito, muito mesmo, e as pessoas que já defendiam isso, dizendo que criança tem que trabalhar, encheram os pulmões para dizer isso, elas precisam ajudar as famílias. Ninguém nunca pensa que o Estatuto da Criança, ele diz que a família que tem que cuidar da criança é a primeira pessoa que tem que cuidar da criança, é a família. Em segundo lugar, a sua comunidade, se a família falhar. Em terceiro lugar, a sociedade como um todo. E só, em último lugar, em quarto lugar, o poder público, como somos nós, os auditores, conselheiros tutelares, como são os CRAs, CREAS, Procuradoria do Trabalho, promotores, polícia, enfim. Quando todos esses outros atores falharam, é que nós chegamos tardiamente, já com muito sofrimento para as crianças, porque todos os outros se omitiram. Tá? Então, e falando em resgates, como você se referiu lá no Grupo Móvel, que é o nome da operação, também é o nome do livro que está sendo lançado, mais ou menos em abril ou maio, só com auditores que foram precursores e que têm grande experiência no combate ao trabalho escravo, contando as suas histórias, o que mais nos marcou nessa luta contra o trabalho escravo. O nome do livro se chama Resgates e vai ser vendido para salvar uma organização da sociedade civil do Maranhão que sempre acolheu escravos fugidos e nos chamavam para que a gente fosse atrás dos seus companheiros que tinham ficado na servidão mesmo. Então, é uma coisa importante que vai acontecer esse ano, porque eu, por exemplo, o meu capítulo nesse livro se refere somente a crianças que libertei da escravidão. São as crianças escravizadas, que é a parte mais triste que tem da escravidão aqui no país. Marinalva, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Um abraço para vocês, nós do SINAIT e do Instituto do FOCA, agradecemos esse espaço para que a população possa entender um pouco melhor como é o trabalho do auditor fiscal do trabalho. Nós fazemos muitas outras coisas, fora o trabalho escravo e trabalho infantil, também assédio moral, sexual, combatemos a discriminação e temos as questões de segurança e saúde que são importantíssimas. Também arrecadamos o Fundo de Garantia para que seja dirigido às causas do país. E então, eu agradeço muito a vocês, muito obrigada e bom dia. Conversamos aqui com a auditora fiscal do trabalho, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, e presidente do Instituto Infoca, Marinalva Cardoso Dantas. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, José Roberto Stringassi. José Roberto, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. Ok? Bom dia, um abraço. É um prazer estar aqui com você, trazendo aí informações a respeito do nosso movimento, nossa paralisação, que deu início na segunda-feira, dia 1º do 2, ok?
José, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no nosso programa. José Roberto, na última segunda-feira, vocês caminhoneiros iniciaram uma importante greve que vinha sendo articulada há algum tempo, reivindicando uma série de pautas, entre elas a redução do preço do óleo diesel. Primeiro, eu gostaria que você nos dissesse como vão esses primeiros dias de mobilização, qual é a proporção da categoria que aderiu a essa greve, que atividades vocês têm realizado. Há bloqueios de estradas, por exemplo, onde essas iniciativas acontecem? Como vai a paralisação? Antes, veja bem, deu-se início aí no movimento paradista no dia 1º, na segunda-feira, ok? Tivemos aí uma adesão de 90% da categoria, o fluxo de veículo, de caminhão de carga na estrada caiu 90% na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira até a parte da tarde, ok? Muitos dos nossos irmãos aí atenderam, né, o pedido para que ficassem em casa, sem sair para as rodovias, e muitos também ficaram nos postos de combustíveis, como nós havíamos instruído eles para evitarem de ficar parado em rodovias, nos pontos onde iriam ser feitos pontos de conscientização e de apoio para aqueles que não conseguirem ficar nos postos ou em casa, ok? Então foi feito dessa forma. Porém, o que houve com esses pontos de conscientização e de apoio para aqueles que estariam na rodovia? Foi emitido um interdito proibitório, que a nossa categoria ficou proibida de se manifestar, né? De manifestar a insatisfação que a categoria está tendo com tudo isso que está acontecendo, de manifestar o direito de paralisação, de manifestar aí as reivindicações que é garantida por lei dos nossos direitos. Então vincularam ele como um movimento político e, infelizmente, muitas lideranças, né, lideranças da categoria, representantes da categoria, falaram que era movimento político, que era movimento aí de MST, quando na realidade não era nada disso. Era a categoria reivindicando os direitos, ok? Tanto é que atendemos aí esse interdito proibitório e jamais a nossa categoria vai ir contra a lei e a ordem desse país e contra as nossas autoridades. Então, quando foi expedido esse interdito proibitório, nós ficamos aí impossibilitados de fazer qualquer movimento em rodovia. E houve aí um verdadeiro aparato de guerra, né, pelo Estado, né? Inclusive abuso de autoridade que chegaram nos motoristas em alguns lugares do Brasil, obrigando o motorista a sair de dentro do pátio do posto, ele dormindo dentro do seu veículo, do seu caminhão. Houve vários lugares, situações onde os policiais obrigaram a eles se retirarem do pátio do posto. Então houve uma grande truculência em alguns lugares, ok? Aqui em São Paulo, nós nem no pátio do posto pudemos ficar com nossos veículos, onde nós estávamos ali pronto para fazer um ponto de apoio de conscientização da categoria. As viaturas da PRF na Regis Bittencourt não permitiram nem que nós ficássemos no posto de combustível com os nossos carros de passeio, para você ver como que foi essa situação. Quais categorias têm apoiado vocês, José Roberto? Me parece que os petroleiros têm atuado ao lado dos caminhoneiros, não é isso? Quem mais está nessa luta com vocês e aderiu a essa greve? Ô Anderson, não, na questão de quantas categorias, veja bem, muitas entidades trabalhistas aí, né, veio prestar solidariedade e apoio ao movimento dos caminhoneiros, por entenderem que a nossa luta é justa, né, principalmente na questão dos combustíveis, ok? Então nós temos aí, os banqueiros vieram dar apoio, né, os bancários, tivemos o apoio dos pescadores, temos o apoio dos pescadores que sofrem muito também, os barqueiros que sofrem muito com esse alto preço dos combustíveis, porque acaba se tornando inviável a pesca para eles, que a despesa é muito grande e isso encarece o produto dele, né, e para o consumidor final. Então tivemos aí, que nem você falou, né, tivemos o apoio do pessoal dos petroleiros, tivemos apoio de várias outras entidades, os pescadores, barqueiros, bancários, né, o pessoal dos bancários, enfim,
os aposentados, né, entidades aposentadas e tudo mais, porque entenderam que a luta da nossa categoria, a nossa pauta no questão combustível, vai ajudar e muito a população brasileira e a categoria nossa também. Esse movimento está tendo a repercussão que vocês esperavam, José Roberto? As expectativas da categoria foram atendidas? Sim, teve uma grande repercussão, né, a nível Brasil e a nível mundial praticamente. Nós recebemos apoio aí de várias entidades aí fora do Brasil, no nosso movimento paradista, né, nos dando apoio pelo movimento. Agora, quantas expectativas se foram atendidas? Não foi. O governo tentou, né, tirar o PIS e COFINS do combustível, né, promessas, é claro, né, mas infelizmente não atendeu às nossas expectativas. Houve sim, né, algumas conquistas. Por quê? Em toda essa situação, logo de início, no primeiro dia, ou antes ainda de iniciar a paralisação, acabou sendo revelado uma situação que desde a paralisação de 2018, né, estava ali sendo discutida as pautas do caminhoneiro. E o ministro do Transporte, o senhor Tarcísio, ele conversando com um motorista ou um representante de uma entidade do Rio Grande do Sul, ele falou que nada, né, nada ali iria ser atendido daquelas pautas praticamente. Não tem condição de mexer, né? Piso mínimo, ciote para todos e na questão do combustível, ok? E isso era uma resposta que a categoria estava esperando das lideranças e dos representantes que estão lá desde 2018, porém eles não nos traziam essas respostas. E a categoria chegou nesse ponto de paradigma por causa disso. Eles queriam resposta, a categoria queria solução. No entanto, a quem veio dar a resposta foi o ministro Tarcísio, da infraestrutura. Porém, ele foi infeliz na fala, né? Ele foi infeliz na fala dele. Primeiro, ele trouxe a verdade que estava oculta ali, que ninguém queria falar para a categoria, estava enrolando a categoria há 3 anos, empurrando com a barriga. E a outra fala que ele foi infeliz foi dizer que a categoria tem que desmamar do governo. E eu acho que teve um equívoco muito grande nessa fala dele, porque a categoria nossa de caminhoneiro, além de trabalhar 18, 19 horas todo dia, não mama no governo. Tanto é que a maioria que eu sei nunca nem pegou o auxílio emergencial do governo. A gente sabe que quem mama na teta do governo, né, é governadores, senadores, prefeitos, ministros, né? Esse sim a gente sabe que mama na teta do governo. E ele falar que a categoria tem que desmamar do governo, ele teve uma fala muito infeliz aí. Então, a gente, com poucas horas, né? Com poucas horas, nós já veio à tona algumas verdades que até então estavam encobertas pelos representantes e as entidades representativas da categoria que estão lá desde 2018, ok? Até quando vocês pretendem continuar com essa greve, José Roberto? Ela se dará por tempo indeterminado? Anderson, até quando vai o movimento paradista? Veja bem, é como eu te falei lá no início, né? Nós estamos respeitando o interdito proibitório. O jurídico do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, né, CNTRC, está ali tentando derrubar, né, essa medida, né, que foi aplicada, esse interdito proibitório, ok? Então, até ali, a categoria está em estado de alerta. Porém, esse estado de alerta vai estar dependendo de muitas situações. Nós vamos estar levando para votação hoje, né, o que a categoria vai decidir, que sabemos aí, né, por fontes aí, que provavelmente no próximo dia 12 já vai ter um reajuste de combustível, novamente. Então, a categoria que vai decidir, né, o que vai ser feito no próximo dia 12. Até o dia 12, caso nós consigamos resolver o problema do interdito proibitório, com certeza nós vamos ir para as pistas novamente, né, convocar toda a categoria para sair do estado de alerta e realmente entrar no estado paradista novamente, ok? O tempo, assim que conseguimos parar, aí o tempo vai ser indeterminado, como já foi falado, até que realmente se resolva aí a nossa situação, inclusive com essas informações agora
que no áudio do ministro foi revelado para a categoria, né? Então, com certeza, algumas coisas vai mudar aí nessa pauta para que possamos aí ser atendido. E o governo já sinalizou para uma negociação com a categoria, José Roberto? Como anda esse diálogo entre os líderes do movimento grevista e a gestão do Jair Bolsonaro, especialmente no Ministério da Infraestrutura? O governo sinalizou para uma negociação? Não sinalizou, ok? Não sinalizou. Vai ter, no próximo dia 10, uma reunião com a ANTT, que não tem nada a ver com a negociação das pautas do caminhoneiro, ok? Então, por enquanto, ele não sinalizou, ok? E aqui nós temos uma outra situação, é que eu te disse lá em cima. O áudio que o ministro fez, as explicações que o ministro deu por telefone para um motorista ou um representante de uma entidade lá do Rio Grande do Sul, quando ele falou que não poderia atender e o que podia ser feito eles estão fazendo, né? O ministro está fazendo um bom trabalho de infraestrutura, nas estradas, ótimo, mas em atender os anseios da categoria, o ministro falou no áudio dele bem claro, né? Que o que eles podem fazer está sendo feito e questão do piso, CIOT e a questão do combustível também, eles não podem fazer nada, praticamente ou quase nada, ok? E os diálogos é que a gente falou desde o início. A categoria praticamente não tem aquela liderança que desde 2018 está indo lá representando a categoria e não trouxe respostas. Esse movimento paradista chegou a esse momento justamente por essas faltas de resposta. Aonde o ministro deu essas respostas para um motorista, na realidade, o que estava acontecendo. Ou seja, a categoria ficou sabendo a verdade do que está acontecendo desde 2018 através do senhor ministro da Infraestrutura, Tarcísio. E essa informação teria que ser dada por quem? Pelas pessoas que estão representando, as entidades que estão representando desde 2018. No entanto, não foi dada. E foi isso que levou a categoria a esse momento de fazer uma paralisação, por falta de respostas. Agora, como a categoria já teve a resposta direta do ministro, com certeza a categoria está se fortalecendo mais. E mais ainda, a categoria vai repudiar esses representantes, que era eles que tinham que ter trazido essa verdade para a categoria, e não as trouxe. Então, é o que a gente volta a falar. Às vezes, o ministro está tratando com pessoas que a categoria já não os tem como representante, ou se nunca os tiveram. Eles se autodeterminaram representantes da categoria. Não houve uma votação e uma concordância da categoria para eles ser o representante. E, infelizmente, eles não estão ouvindo. Tiveram aqui, desestruturaram o movimento da categoria desde o primeiro, porque existia uma data de votação, né, no dia 1º aí, para presidente da Câmara, né? Então usaram essa data para desmobilizar algumas pessoas, alguns líderes, né, representantes da categoria, usou essa data aí para dizer que esse movimento que a categoria estava fazendo, iniciando no dia 1º, era movimento político. E a categoria provou que não é movimento político nenhum. Então agora a categoria vai esperar mais alguns dias, né, está no estado de alerta, para saber o que vai ser feito no próximo reajuste de combustíveis e qual vai ser a reação dessas entidades e desses líderes que desmancharam o movimento da categoria nesse dia 1º. Tentaram destruir o movimento. Agora a categoria com certeza vai começar a cobrar deles as respostas que desde 2018 eles não as deram, e foi o ministro que deu a resposta que a categoria precisava, ok? José, a categoria dos caminhoneiros é muito identificada com o presidente Jair Bolsonaro. Boa parte de vocês apoiou a eleição do ex-capitão lá em 2018, isso é inegável. Como é que anda essa relação da categoria com o presidente da República? Vocês de alguma forma se decepcionaram com a condução do governo? Há algum arrependimento nesse apoio ou esse argumento de baixa adesão utilizado pelo ministro se dá justamente pela defesa de muitos caminhoneiros ao político? Todos nós sabemos aí que praticamente 80% da categoria em 2018 fez a campanha do presidente para que ele fosse eleito
né, trabalhou incessantemente na campanha dele, né, para ajudá-lo. Hoje, estou dizendo hoje, nós temos muitos motoristas que votaram nele e estão arrependidos, estão decepcionados pelo que o tratamento que ele está dando para a categoria, da forma que ele vem tratando, principalmente nessa questão aí, né, de paralisação e toda essa truculência que aconteceu, né, com a categoria. Muitos estão entendendo que ele está virando as costas para a categoria. Isso é fato, a categoria está se manifestando, e a questão da adesão, a baixa adesão, não. A baixa adesão não foi por isso. A baixa adesão, a gente sabe que foi algumas entidades e alguns motoristas aí, lideranças, que veio desmotivar a categoria, uma por interesses políticos, ok? Outra usou de mentira falando que era aí movimento de MST por causa da votação do dia 1º. E outros porque eles trabalham na região de grão. Então, começaram a safra aí em alguns lugares agora no início do mês. Eles ficaram 2-3 meses com os caminhões parados porque eles têm um serviço fixo no grão. Porém, o Brasil não é só grão. Nós temos outras categorias. Nós temos carga seca, baú, caçamba, câmara fria, ok? Está sofrendo. Esses que têm o serviço deles garantido lá numa fazenda ou num puxa lá no Mato Grosso, eles não vão querer parar. E eles trabalharam incessantemente. Por quê? Porque eles sabem que se nós pararmos, se a categoria parar, eles serão prejudicados e eles não querem. Agora, quando acabar a safra, aí eles vão querer parar. Então é isso, ok? Então a baixa adesão foi por isso, né? Por pessoas aí, desmotivou a luta do caminhoneiro, e isso foi bom, porque a categoria começou a ver realmente quem é quem representa a categoria. Desde 2018 para cá, quem são essas lideranças que desmotivou mais uma vez. E eu volto a falar, daqui uns dias vai ter mais um aumento de diesel. Eu quero ver essas pessoas que desmotivaram a paralisação, que trabalhou contra a paralisação, contra as reivindicações da categoria. Eu quero ver o que eles vão falar para a categoria a partir dos próximos aumentos. Porque agora não tem como eles lá enrolar mais, que desde 2018 vinha enganando, praticamente mentindo, e não trazia a verdade para a categoria. Agora a verdade foi exposta. A verdade foi exposta. Vamos ver qual vai ser as atitudes deles daqui para frente. Entendeu, Anderson? E qual é a avaliação que você faz do governo de Jair Bolsonaro, José Roberto? Temos uma pandemia que já matou mais de 225 mil brasileiros. A situação do emprego no nosso país se deteriora a cada dia. As pessoas não conseguem manter sua subsistência, especialmente após o fim do auxílio emergencial. Vocês caminhoneiros estão vendo o resultado dessa política entreguista que quer privatizar as nossas riquezas como o petróleo. Dá para apontar algum ponto positivo nessa gestão, José Roberto? Bom, nessa questão política que você me perguntou, eu prefiro não fazer comentário, ok? Agora, na questão do emprego, né, do entreguismo, aí sim. Por quê? Nós, brasileiros, o Brasil, precisa de uma energia barata para que o Brasil cresça e desenvolva. E nós temos ela. Nós temos um petróleo em abundância, ok? E nessa questão do entreguismo, isso se iniciou desde FHC. E o que aconteceu? Em 2016, quando foi implantado o PPI, que é o preço de paridade de importação dos combustíveis, as nossas refinarias começaram a fechar a capacidade de refino para dizer que nós temos que importar o nosso combustível porque nós não conseguimos refinar. Uns falam que é o combustível, nosso petróleo era pesado e tudo. É mentira. É mentira porque as nossas refinarias foi adaptada para refinar todo tipo de petróleo aqui depois que foi descoberto o pré-sal. Então nós temos um dos maiores lençóis de petróleo do mundo embaixo dos nossos pés. Agora, o sistema quer que o Brasil continue sendo uma colônia. Eles querem o Brasil simplesmente para fornecer matéria-prima para eles. E é o que está acontecendo. Eles levam a nossa matéria-prima, gera emprego lá fora e depois traz de volta aqui para nós. Na questão Petrobras, é o que a gente fala. Então, o que aconteceu? De 2016 para cá, quando implantou o PPI, eles começaram a fechar a capacidade de refino das nossas refinarias justamente para entregá-las de graça.
E aí o que vai acontecer? Vai criar um monopólio. A empresa Shell, ela leva 400 mil barril de petróleo por dia aqui do Brasil sem pagar um centavo de imposto. Leva lá fora, refina e traz de volta para cá, para dentro do Brasil. E aí o PPI, que foi criado em 2016, foi para favorecer esses importadores e investidores da Bolsa. Ou seja, o preço de paridade de importação elevou nossos valores aqui dentro, mesmo no nosso combustível. Eles falam que todo o nosso combustível é importado com esse tal do PPI. E aí, usando o preço internacional, é como se todo o nosso petróleo, nosso combustível usado aqui, mesmo refinado, fosse importado para beneficiar essas empresas aí. Então, isso que tem que acabar. Temos que brigar para acabar com o PPI, para termos um preço nacional com reajuste cada 6 meses, né? Baseado no custo de produção nosso, ok? Para que o Brasil comece a crescer e desenvolver. Para cada bilhão investido pela Petrobras, gera-se de 25 a 30 mil empregos aqui no Brasil. Entendeu? Se as empresas quiserem vir extrair o combustível, o petróleo aqui levar, ótimo, mas que eles investem em refinarias aqui dentro e gerem emprego aqui dentro. Refine o petróleo aqui e leve o petróleo refinado para o país deles. Ok? Ou que a própria Petrobras mude essa política e, em vez de fechar nossas refinarias, que abram a produção, retomem nossa produção 100% e criem, montem mais refinarias para que nós possamos vender o nosso combustível refinado já com valor agregado de mão de obra brasileira. Mesmo que eles não cobrem imposto, que nem não cobram, mas que seja já refinado com valor de mão de obra brasileira para gerar emprego dentro do Brasil. Lembrando que 60% da matéria-prima de um pneu de caminhão, de carro, de moto, de bicicleta é petróleo, né? Os polímeros, plásticos, é tudo do petróleo. Aí quando eles levam esse petróleo nosso, refina lá fora, além de gerar emprego lá fora, gera muita matéria-prima para depois nós termos que importar, nossos empresários têm que importar. Se nós começarmos a produzir aqui, refinar 100%, nós teremos matéria-prima em abundância para os nossos empresários brasileiros poderem ter um preço melhor no mercado para poder vender mais e produzir mais. Então, o Brasil vai crescer e vai desenvolver a hora que mudar essa política de preço e parar com esse entreguismo realmente, ok? Para finalizar, José Roberto, vocês esperam que a Petrobras reveja essa política de aumentar o preço dos combustíveis de acordo com o mercado internacional? Dá para acreditar em uma mudança nesse sentido que possa favorecer vocês caminhoneiros? Com certeza, tá bom, Anderson? Com certeza nós esperamos sim uma atitude da Petrobras, né? Na questão da mudança de política de preços, né? Mas principalmente também do governo, que não é só a Petrobras, o governo tem que vir junto com a população brasileira, ok? Junto com o clamor da nossa categoria de caminhoneiros, como eu expliquei, e o governo ir junto. Porque nós caminhoneiros, nós, o povo brasileiro, queremos respostas. Nós, aqui da associação e do conselho, desde 2018, nós fomos atrás de entender um pouco mais sobre o petróleo, sobre o combustível, uma vez que o nosso sócio majoritário é o combustível e tudo gira em torno do petróleo e do combustível, o valor da cesta básica, da carne no açougue, do remédio na farmácia, do pãozinho na padaria. Então nós começamos a ir atrás de saber o que era esse sócio majoritário nosso do transporte, né? E aí nós chegamos, né, a essas situações. Então hoje nós temos as perguntas certas para fazer. Agora nós queremos as respostas do presidente da República, do ministro da Economia e da diretoria da Petrobras. O porquê que não se refina nosso combustível 100% aqui dentro do Brasil. Por que nós não usamos o preço nacional nosso para ajudar o Brasil a crescer, desenvolver, ajudar a população brasileira, né? Por que esses importadores que levam o nosso petróleo para refinar lá fora não montam refinaria aqui dentro do Brasil para refinar o petróleo aqui dentro e levar o combustível refinado, ok? Então nós queremos saber, estamos aí pronto para um debate, nós queremos que eles mostrem para nós, para a nossa categoria, para os caminhoneiros e para o povo brasileiro,
a falácia que a Petrobras teve quebrado, teve em dificuldade. Nós queremos ver os balanços, que eles mostrem para nós que essa dívida existe. É isso que nós queremos. E o governo, sim, como o maior interessado em acabar com o sistema, com a corrupção, em ajudar o povo, a nação e o Brasil a crescer, eu creio que ele é o maior interessado nesse assunto, nesse momento, juntamente com a nossa categoria de caminhoneiro e com o povo brasileiro. Ok, Anderson? José Roberto, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar sorte a vocês caminhoneiros nessa importante greve que realizam. Quero também te desejar um ótimo dia e um forte abraço. Ô Anderson, nós que agradecemos o espaço, né, aí na rádio, no seu programa. E lembrar que essa luta não é só do caminhoneiro, não é só da nossa categoria, é de todo o povo brasileiro, principalmente na pauta do PPI, que é o preço de paridade de importação. Que vocês possam entender um pouco mais sobre isso, que isso é fundamental para a soberania do nosso país, para o crescimento do nosso país, para que ajude o assalariado, o aposentado, né? O pai de família que está tendo dificuldade, a dona de casa que está tendo dificuldade para comprar um botijão de gás. Temos lugares aí que já ultrapassou R$100 um botijão de gás. Então essa luta é de todo brasileiro. Nós caminhoneiros estamos lutando, mas precisamos da ajuda da nação, do povo brasileiro. Estamos levando o conhecimento dessa situação para vocês, mas essa luta é de todos. Tá bom, Anderson? Forte abraço, estamos à disposição. Agradeço novamente o espaço em meu nome, em nome da Associação ANTB, Associação Nacional de Transporte no Brasil, Liberdade de Trabalho, em nome do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, CNTRC. Forte abraço, meu amigo. Estamos juntos, firme e forte aí na luta. Conversamos aqui com o presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, o CNTRC, José Roberto Stringassi. Vamos agora encerrando o programa de hoje, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!